Explicar como foi o episódio e quais as minhas perspectivas. O que é que acontece? No segundo episódio de Frieren, ele inicia eles saindo lá daquela região e eles chegam em uma cidade onde é recebido por esse ancião aí que faz um pedido. Então ele gira em torno de alguns pedidos. Você está lembrada? Eu lembro. Esse é o episódio do Herói do Sul. Sim. Certo? O que é que acontece nesse episódio? Esse senhor, cidadãozinho aqui, pede a Frieren para limpar a estátua do Herói do Sul, que tecnicamente é o herói mais forte do anime, certo? Supostamente. Supostamente o herói mais forte do anime. Tá aqui a cara dele, dá um print do anime. E aqui no mangá. Então, ele é um herói que desafiou o que eles chamam de os sete sábios. Os sete sábios da destruição. Tem a... Eu acho que um deles era a Aura, a outra e o outro era o Zotrac, né? Ou era o Rei Demônio. Não sei também. Eu sei que são os sete. Mas era um dos demônios. Dos sete, no episódio, a Frieren conta um pouco sobre a história deles e a luta do herói do Sul contra esses sete sábios da destruição. Sim. E aí, tem uma coisa muito interessante na Frieren, que, por exemplo, o Onisciente Escarlate, ele é um dos sete demônios lá, dos demônios que lutou contra o Herói do Sul, certo? Então ele conta um pouco da história desses demônios e aí passa para um flashback da Frieren, onde ela encontrou o Herói do Sul. Então ela conta a história para Fern e para o Stark, e depois vai para um flashback onde ela encontra o Herói do Sul e ele chega para ela dizendo que vai para uma certa jornada e queria que ela participasse do grupo. E ela recusa. Simplesmente ela diz que recusa. E aí tem um Stark interessante, que ele diz, eu sei que você vai recusar. Eu queria lhe contar uma coisa. Aí ele conta um poder que ele tem de prever o futuro. E aí ele diz que já sabia que ela ia recusar, mas estava tentando, porque ele sabe que ia ser derrotado lá na luta contra os demônios. Então, ele sabia que ia ser derrotado, então ele queria ver se ele conseguiria mudar o futuro, mas ele não iria conseguir mudar o futuro. Então ele diz, agradece e diz a ela, ó, em algum momento um outro herói vai vir aqui até você e vocês vão conseguir mudar o mundo. Porque eu vou morrer, mas eu vou abrir o caminho para vocês. Então gera... A minha tá também? Deixa eu botar, talvez seja aqui... A minha tá também? Nossa. Nossa. E aí, desculpa. Melhorou? Como é que tá? Vá falando aí, Gachactando, pra gente melhorar. Eu vou comer banana. Pronto, esse anime eu vou até olhar. Eu não vi como seria ele, não. Então, o que é que acontece? Reporta aí, por favor, se o áudio tiver bom, melhorou, como é que tá. O Herói do Sul, ele vai morrer, ele sabe que vai morrer e pede a Frieren que mais adiante resolva o problema, que ele vai tentar ajustar. Deixa eu mudar um pouquinho. Pronto, vamos lá. Então ele vai tentar ajustar para ver se consegue destruir o Rei Demônio, mas ele sabe que não vai ser ele que vai conseguir, né? Então por que ele não fica paradinho? E aí ele mostra a cena dos três companheiros da Frieren convidando ela para a jornada. Beleza. Isso acontece nas primeiras cenas, porque esse anime, essa parte da Frieren, ele se resume em duas partes, né? Em duas histórias. A história do Herói do Sul e a história do Demônio de Espada, do mangá, né? Então, nesse caso aí acontece tudo, aí eu não vou dar spoiler para que vocês sigam, mas aí a luta entre o Herói do Sul, eles morrem, e aí a Frieren limpa a estátua. Ela limpa a estátua e vai embora para outra cidade.
Mas o resumo da semana. Esse é o resumo, assim, desse episódio, E o que assim. acontece depois? O que é que acontece depois? Ela chega na segunda cidade. Acho que na segunda cidade você não assistiu. Não, eu dormi. A segunda cidade que Frieren chega, ela é recebida por um mordomo, tá? Botei aqui, tá ó, na cara do mordomo o nome do herói de espada, do demônio de espada. E ele chega já falando com ela: oi, senhora Frieren, como é que você tá? O meu chefe pediu pra convidar vocês. Ela diz: ó, não quero nem saber, já que passa direto, ela é meio casca grossa, né? Não quer conversa, vai-se embora. Ela só quer descansar e comer. Só que ele insiste para que ele receba os três lá. Então, ela decide que vai. No passado. Não, ela decide que vai jantar na casa do Duque, certo? Então, o que é que acontece lá na casa do Duque? Nesse episódio, o Duque convida ela, eles começam. É fria demais, a Frieren é totalmente casca grossa e fria, não quer saber de muita coisa. O que é que acontece? Ele fala que um demônio roubou a espada do tetaravô dele. E aí ela diz: não, isso aí já aconteceu. A gente já. Porque ela foi tão fria? Porque essa espada já foi roubada por demônios várias outras vezes e ela sempre recuperou. Quando ela passou lá com os heróis do grupo dela, eles recuperaram a espada do avô dele. Frieren é totalmente fria. Então ela recuperaram e de novo roubaram. Então ela diz: ah, tá. O que é interessante é que nesse ponto ela diz: eu vou fazer esse serviço, mas eu quero dinheiro. Eu quero recompensa. Eu quero um grimório. O que é que ela gosta? Grimório. Ela quer aprender magia. E dinheiro? E dinheiro também porque ela quer comer, né? Mas ela já estava alimentada. E aí ela quer um grimório. Beleza. Eles, tudo bem. E aí eles vão para a jornada atrás da espada. Quando eles vão para a jornada atrás da espada, eles encontram uma sacerdote que começa a conversar com a Frieren. E a Frieren diz: ah, que bom e tal, eu tô procurando a espada. Ela o demônio comeu alguns moradores. Aí tem uma vilazinha destruída lá. E nesse meio tempo, a Frieren, ela é muito esperta. O que é que ela fez? Pediu para ver onde é que estão enterrados esses humanos que essa sacerdote fala. E aí a sacerdote mostra as covas onde foram enterrados todos os humanos que o demônio da espada roubou. Ou roubou não, matou, né? E comeu, sei lá o que aconteceu. Ela diz: ah, tá aqui. E aí tem uma sacada da Frieren, porque ela tem essa sensação e ela começa a entender que existe alguma jogada meio trash aí dessa sacerdote. E aí ela logo, os outros dois não prestam atenção. E aí ela manda um Hadouken na cova. Ela manda um Hadouken na cova para saber. Os outros se assustam do Stark e a Ferne. Mas o que é que ela entende? Ela já entendia que existia alguma trama ali por trás da sacerdote. Então, a sacerdote não necessariamente estava falando a verdade sobre enterrar os corpos dos humanos. Comeu? E aí o que acontece? Ela mandou um Hadouken e descobriu que a cova não tinha ninguém enterrada. É o Hadouken dela, Hadouken. Mandou o Hadouken dela, um Zoltrak lá dela e... Mas, cara, se o demônio comeu os humanos, não sobrevive. Diz que os restos foram enterrados. Não necessariamente alguns pedaços de corpos e tal. E aí ela manda o Hadouken, libera, aí vê que a cova não tem ninguém enterrado. Aí o que é que ela faz? Opa, tem alguma coisa errada. E aí ela descobre exatamente, que o demônio é exatamente a sacerdote aqui. E ela tá com a espada do tataravô do Duque lá. E aí tem a batalha, né? Assim, que é muito bonita e que aí sim, vale a pena obviamente assistir, porque é diferente do mangá. Toda a batalha tem toda a cor e tal, e os três lutando, e o Stark é muito importante também, porque ele agora tá na vanguarda. E no final das contas eles derrotam essa demônia e come maçã? E devolve a espada, e aí aparece a maçã, né? E devolve a espada para o Duque, que ele guarda lá, etc. Ela tem toda uma filosofia, ela diz que sempre vai existir, enquanto existir ganância no mundo, vai existir pessoas que vão querer
ter poder e assim por diante, tanto o demônio quanto o humano. Então ela tem uma história por trás da Frieren, isso é que é muito bom. E o quão legal, e aí o episódio termina tranquilo, pra gente passar pra um negócio mais casca grossa, né? Que ela diz, eu peguei o Grimório, ela chega numa feira, lá, uma feira livre, e tem duas maçãs, uma verde e uma vermelha. E aí o Stark pergunta, senhora Frieren, você pegou a nossa recompensa e tal? Eu peguei o Grimório. Aí ele diz, mas qual é a magia que esse Grimório dá? Já pensei o quê? Transformar uma maçã verde em uma vermelha. Então eles enfrentaram um demônio. Eles enfrentaram um demônio lá da espada simplesmente para transformar uma maçã verde em vermelho e vermelho em verde. Essa é a melhor magia que tem. Essa é magia extremamente inútil, então o episódio termina assim, só que ele é um episódio bem gostoso de assistir. Então vale a pena, essa é o que aconteceu em Frieren. Eu vou chorar tanto que aqui. Não, é absurdo. O episódio é tão tenso e tem uma luta, tem tudo, e no final das contas, a única magia que ela tem era pra trocar a cor da maçã. Que legal. É surreal. Mas é muito bom por isso, né? Curta, Eita, inscreva-se muito e ative bem. o sininho para ter análises e novidades todos os dias.